Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente para vocês aqui. Não é um vídeo de resenha de nenhum livro, e sim são dicas de leituras. Dicas de cronograma de leitura e dica de lista, né? Para vocês fazerem uma lista de próximas leituras. Essas dicas eu aprendi consumindo conteúdos de livros, né? Exemplos, e pus em prática e funcionou muito para mim. Que me fez ter uma vida contínua de leitura, né? Primeiro eu vou falar um pouco da questão de cronogramas, né? Vou dar um exemplo prático para vocês desse grande livro aqui, um exemplo, né? David Copperfield. Olha o tamanho desse livro aqui, né? Muito antes, né, quando eu não tinha esse hábito de leitura, olhar um livro assim me assustava, né? Falava assim, jamais, nunca vou conseguir ler um livro assim, né? Mas aí fui aos poucos, né? Fui começando pelos livros pequenos, né? Mais fininhos, tudo. E aí eu aprendi esse método de fazer um cronograma, né? Um cronograma com metas diárias, tudo. Não que para ser uma coisa robotizada, não, mas para ser um compromisso, né? Um compromisso comigo mesmo que me fez não ficar dependente da minha vontade. Fez eu criar essas metas e ter satisfação em cumpri-las, né? E isso me ajudou bastante e eu pensei em trazer esse vídeo para vocês que falei, quem sabe pode ajudar também, né? Outras pessoas como me ajudou, né? E outra dica também é vocês fazerem tipo cronograma de próximas leituras também. Isso ajuda bastante também. Para você, um exemplo, não terminar um livro e ficar pensando o que vou ler agora, né? Que caminho vou seguir. Você tirar um dia, né? Um dia, uma semana para ir montando essas próximas leituras ajuda bastante a terminar uma e já engatilhar em outra. E também temas também. Leituras de ficção, não ficção, leituras de prazer, né, para entretenimento, leituras necessárias de aprendizagem, né, assuntos que vocês querem se aprofundar. Aí vocês podem ir incluindo em variados temas para não ficar aquela coisa massiva, né? E isso anda me ajudando bastante, né, a não travar nas minhas leituras, né? Eu vou me conhecendo melhor, vou vendo onde incluir as leituras mais difíceis, mais truncadas, né? Aliviando também com livros mais leves, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar, né, o meu caderninho de rascunho aqui, mas é só uma ideia, não vou dizer para vocês me seguirem à risca, né? Vocês podem fazer um cronograma no computador, num tablet, do jeito que for melhor para vocês. Eu, como não tenho um computador muito assim, né? Não sou muito aprimorado né, nessa questão de programação, essas coisas, aí eu faço à mão mesmo, né? E funciona para mim, né? Eu anoto ali tudo certinho, vou dando o meu checklist, tudo, e anda funcionando muito para mim. Então, pessoal, aqui vou mostrar para vocês aqui os meus rascunhos aqui. Aqui um exemplo, o livro 1984 que eu fiz, né? Eu separo os capítulos, né? Separo todos os capítulos e a quantidade de páginas de cada capítulo. Faço um quadradinho assim para mim fazer os vistos, né? E um exemplo, e como eu já conheço meu ritmo de leitura, eu sei que eu leio em média livros de ficção em média de 30 páginas por dia, né? Então, eu junto aqui um exemplo, 20 mais 10 dá 30 páginas. Eu sei que eu vou ler isso em um dia. Aí eu vou juntando a média aqui, um exemplo. 10 mais 13, 23. Com mais 17, aí fica muito. Aí eu só mantenho 23 páginas. Para mim não tem problema ser menos que 30, porque eu não gosto de ultrapassar muito além de 30, porque senão fica muito grande, né, a leitura. Aí, como eu separo 1 hora por dia em média para ler, para mim fica muita coisa, né? Passar, tipo assim, uns 35 ali ainda
sabe, dou uma puxadinha, passo um pouquinho e ainda vai. Mas além disso, para mim, eu prefiro ler menos do que 30. Por quê? Isso é adaptado para mim. Mas vocês não precisam seguir à risca, né? Vai se adaptando conforme a situação de vocês, a rotina. Aí vou dar exemplo aqui, né? Um livro mais curto. Esse já é um livro de não ficção, né? É já um livro mais denso, já demora mais. Aí eu já separo em média 20 páginas por dia, já baixo um pouquinho. Um exemplo, eu vou fazendo teste no começo da leitura e vou vendo o quanto flui, o quanto a diagramação do livro né? Tem livros que são mais cheios as páginas, então demora mais, outros que a página é mais vazia, né? Então vai depender do livro também, né? Aí eu gosto de marcar um exemplo aqui, a data que eu inicio e a data final e a quantidade de dias, porque aí eu vou me conhecendo cada vez mais. Vou marcando palavras que eu quero ler depois, né? Que eu quero pesquisar depois, né? O que significa. Então seria bom vocês terem esse caderninho junto de vocês ali, né? Ó, vários livros, já faz um tempinho que eu ando fazendo, ó. Vocês veem. Aqui a Bíblia não foi desde o começo, foi que faltava quase metade da Bíblia, então eu separei aqui também e isso me ajudou demais a finalizar a leitura da Bíblia, né? Eu li a Bíblia inteira já, e esse cronograma me ajudou bastante, né? Aqui vocês vão vendo, ó. É bom também escrever nome de personagens também, ajuda bastante a lembrar, né? A se atualizar na história. Aqui também é uma ideia, mas você vê que só fiz nesse livro, né? É colorir o que você vai ler no dia. Um exemplo, ó, aqui amarelo, 31, uma página que eu li no dia. Aqui marrom, 36, laranja, 31. Isso ajuda também a se encontrar melhor. Mas eu só fiz isso nesse livro, né? Não dei continuidade. Dom Quixote, ó. Certinho, levei 49 dias, né? Comecei no dia 25, terminei no dia 12 do 7, 25 do 5, 12 do 7, 49 dias. E aqui Odisseia, que eu não comecei ainda, né? Tá aqui, né? Odisseia, logo em breve vou começar a ler. E aí eu já separei aqui, né, pessoal, a introdução, o prefácio, já coloquei a quantidade de páginas e já separei aqui, né, os cantos, os quadradinhos. Aí vou também, ó, 15 mais 15, 30, dá para ler em um dia. 17 com 29 é muita coisa, então leio no segundo dia, vamos supor, leio só as 17, no terceiro dia leio as 29, aqui 17 mais 12, já dá para ler em um dia. Então é assim, pessoal, foi um método que me ajudou bastante a dar continuidade e saber quanto tempo falta para terminar o livro, né? Isso ajuda, a gente me motiva, né? E não é uma coisa robotizada, não é, pessoal. Vocês não precisa ser uma obrigação, mas também você ficar refém da sua vontade. Tem dia que você não vai ter vontade de ler, mas quando eu venho aqui e dou um checklist, isso me ajuda bastante, me motiva, né? Então, pessoal, aqui outra dica, né? Esse aqui é um rascunho do rascunho, digamos assim. Eu tinha criado uma meta de 10 livros no primeiro semestre do ano, né? E o último livro dessa lista foi Odisseia. Não que eu só li esses 10 livros, né? Eu fui incluindo outros, né? No meio ali do caminho, tudo. Mas o Odisseia é o último, né? Aí eu montei uma segunda lista, né? Agora, segundo semestre. Aí aqui eu separei possíveis livros, ainda não está pronto. Desses daqui eu vou deixar só 10, mas o que eu fiz? Eu escrevi o título de cada um e a quantidade de páginas, né? E aqui, como eu já sei qual que é de ficção, de não ficção, né? Para mim já fica bem claro. O que eu vou fazer? Agora eu vou pensar melhor sobre essas possibilidades aqui. Um exemplo. O que posso fazer? Eu posso ir alternando. Ler um de não ficção e depois um de ficção. Um não ficção, um ficção.
E também posso pegar livros mais densos, que nem um exemplo, eu estou, né, iniciando ali livros de filosofia. Aí um exemplo, Apologia de Sócrates, é um livro denso, né? E o que eu posso? Eu posso pôr ele entre dois livros mais de ficção mais leves, um exemplo, Crônicas de Nárnia. Aí um exemplo, Cidade do Sol. Eu posso pôr ele no meio aqui, que aí não fica tão pesado do que eu pôr dois de ficção, um em seguida do outro, né? Que aí poderia ficar enjoativo, né? Eu poderia sentir falta de uma ficção, né? Que a ficção ela é mais entretenimento, não que não seja, é muito bom ficção, né? Mas ela é uma leitura mais leve, né? Um exemplo, né? Outro aqui de não ficção, que é um livro de estudo, né? Que eu queria aprender mais sobre. Aí eu pego dessa lista aqui, monto um cronograma, separo 10 aqui, isso me ajuda a dar continuidade também, né? A dar continuidade do que eu terminar uma leitura e ficar pensando, o que eu vou ler agora? Ir lá, olhar, né? Então eu separo, vai que seja uma semana, eu separo uma semana, um exemplo, enquanto eu estou lendo um livro, eu separo uma semana, né, à tarde, após meu serviço, né? Para separar meus próximos 10. Isso me ajuda muito, né, a dar continuidade, né, nessa linha de leituras. Então fica aqui mais uma dica também para vocês. Então é isso, pessoal. Fica aqui essas dicas aqui, né, que me ajudaram bastante, como eu já disse, né? E conforme eu for acrescentando mais ideias, eu trago aqui no canal para vocês. Uma outra dica aqui, que nem eu já falei, né, é separar um horário de leitura. Um exemplo, faz uma análise do seu dia, né? Adapta a sua rotina, que nem um exemplo. Eu acordo às 6 da manhã todo dia e crio a meta de ler, em média, até umas 7 horas. Separa essa 1 hora por dia e dou continuidade. E o dia que não consigo, não tem problema, entendeu? Não precisa se martirizar, né? Conforme a sua, né? Incluído na sua rotina, né? Às vezes tem dia que a gente falha, né? Mas o importante é não desistir, não desanimar, né? Voltar, continuar, né? Mas eu creio que criar uma meta, né? Criar um cronograma nos ajuda bastante naquele dia que você não está com vontade de ler, né? Naquele dia que você está mais desanimado, né? E aí vai te ajudando, vai te animando mais, porque você pensa, bom, depois eu fico satisfeito, me vem uma sensação de dever cumprido, e eu sei que isso vai fazer bem para mim, né? Em vários aspectos, né? E isso ajuda bastante a gente a dar continuidade, né, nessa vida de leitura. Tá bom, pessoal? Então fico por aqui, muito obrigado. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem like e, que nem prometido, né? Conforme eu for tendo ideias novas, né? E pensamentos e livros, né? Com certeza, eu vou trazendo aqui para vocês para crescer mais esse canal. Obrigado. Fiquem com Deus.